Eu sou Leda Pinho, apresentadora desse canal que se chama Coluna Leda Pinho, como todo mundo sabe, onde a gente pretende levar informações, falar de pessoas, de trabalhos, de proposta, de inovações, enfim, sem censura. Esse encontro pretende, claro, que você se inscreva no canal e deixe seu like lá para a gente. Combinado assim? Hoje eu converso com o Marco Túlio, que é professor de História, e que vamos aí desfiar um rosário sobre vários assuntos e vários temas. Eu espero que vocês gostem. Marco Túlio, vamos aqui nesse nosso encontro tecer um cachecol aí de conversa, de troca de assunto, para informação daqueles que nos assistem. Um prazer falar com você. Boa noite, Leda. Agradeço pela oportunidade. Olá a todos aqueles que estão, né, e vão assistir essa entrevista. É uma honra, né, partilhar saberes, experiências, discutir sociedade e Brasil, né, com você. Muito obrigado pelo convite e estamos aqui à disposição. Então, vamos lá. Nós vamos iniciar com o comentário da sua participação na galeria virtual da Minas Editora. Então, primeiramente, assim, o amigo, né, Públio Carizio, editor, então, da Minas Editora, pessoa, assim, fantástica, me deu essa oportunidade de, então, expor, depois de quase 20 anos do primeiro trabalho oficial, que foi uma pintura, né, a Onça Pintada, que está lá na galeria. Ele, então, me fez a proposta, né, nós já havíamos interagido a respeito de literatura, de livro, de artes, então ele observou, né, que eu também fazia desenhos e eu nunca tinha exposto assim oficialmente. Já cheguei a expor como estudante, mas a Minas Editora, com a sua galeria virtual, foi uma grande oportunidade para que as pessoas conhecessem o Marco Túlio, além do professor de História, o Marco Túlio além dos movimentos sociais, porque, na verdade, desenhar, pintar, são coisas que eu fazia e faço, né, bem antes da faculdade de História, bem antes de pensar em movimentos sociais e ser professor. Então, a galeria virtual, então, ela trouxe, né, uma apresentação diferente, uma abordagem diferente da minha vida, né? Eu amo muito desenhar, amo muito pintura, amo as artes. E a galeria da Minas Editora me escolheu, então, como segundo artista a expor os seus trabalhos lá. O primeiro foi o Eurípides Napoleão, né, que é um artista fantástico, né, projetou, inclusive, monumentos aqui na região, e eu fui o segundo desenhista e pintor a expor, então, nessa galeria. Essa galeria ela está começando, Leda, ela está inaugurando agora. São as primeiras experiências da galeria virtual da Minas Editora, e eu carreguei essa responsabilidade de ser o segundo artista, né, um dos primeiros artistas a expor nessa galeria. A aceitação foi muito boa, né, nós tivemos aí, alcançamos 1.000 visualizações, hoje devemos estar lá com 1.050 visitantes, então foi muito boa em pouco tempo, né? Então o grau de visitas, né, os comentários, os elogios das pessoas foi muito bom para mim e para a editora. Sem dúvida nenhuma, eu comungo com você no comentário a respeito de Públio Carizio e Eurípides Napoleão, por sinal, meus confrades na Academia de Letras e Artes de Araguari. Pessoas realmente incríveis. Mas, Marco Túlio, você profissionalmente atua como professor. Você é professor. É isso? De História. Sim. No Polivalente. Isso. Sou professor efetivo, né, na carreira do Estado, no Polivalente há 5 anos e professor do Estado há 6 anos, porque o meu primeiro momento como professor foi no Isolina como professor de filosofia, né, porque além da história eu também caminho em outras ciências humanas.
né, como a arte, né, as artes aí também é um campo de conhecimento, mas na carreira profissional eu sou professor de história, né, eu trabalho aí com ensino médio, com educação de jovens e adultos e também com ensino fundamental 2, né, os anos finais do ensino fundamental. Certo. No polivalente, essa No atividade. polivalente. Isso, no polivalente. Então, agora, Marco Túlio, vamos aí entrar por outras trilhas. Nós estamos vivendo um momento caótico no nosso país, impossível negar, onde explodiu de uma forma violenta e dramática a fome e a miséria, colocando milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza. Como é que o cidadão Marco Túlio vê essa situação? Infelizmente, o nosso quadro nacional ele é de retrocesso. Não existe outra palavra. Na verdade, existem palavras a somarem a retrocesso, mas são palavras ruins, porque o Brasil, um país continental com tantos recursos, né, uma potência em recursos, tem uma população regredindo ao mapa da fome, uma população que, ao invés de comprar carne, está fazendo fila para comprar osso, uma população que não tem mais a cesta básica acessível, porque nada nela mais, né, é básico, virou artigo de luxo, e, infelizmente, é um momento triste da nossa história em que nós também estamos vivendo uma pandemia. A pandemia ela não acabou, o vírus não foi embora, e a pandemia, Leda, ela foi um teste, na verdade, ela é um teste para os nossos líderes políticos mostrarem a sua capacidade de gestão, mostrarem a sua capacidade de contornar a crise e, de fato, de verdade, liderar. O líder político ele tem que beneficiar o povo, ele tem que lutar para amenizar os males. É claro que ninguém salva o mundo ou muda o mundo, mas nós elegemos líderes políticos a nível municipal, estadual e federal para gerir as crises da nossa nação, do nosso município, do nosso estado, e, infelizmente, a nível nacional, isso não tem acontecido. A fome, ela volta a ser uma realidade no país, não se fala muito na mídia da fome, mas as poucas coisas que a mídia veicula, na verdade, a maioria do povo brasileiro, população pobre, população carente, humilde, vem vivendo. Então, eu sei de pessoas no nosso próprio município que estão há 6, 7 meses sem um botijão de gás, que estão há 6, 7 meses, né, buscando doações, com a sua energia cortada por conta da situação que o nosso país se encontra. Né? A nossa moeda está muito desvalorizada, nós estamos numa situação econômica muito triste, e quem paga são as pessoas humildes, são as pessoas pobres aqui de baixo. E, assim, a fome ela é potencializada nesse cenário caótico. Até porque, com a disparada do dólar, nós sabemos muito bem quais são os beneficiados com isso. E nós sabemos também quais são os mais prejudicados com a inflação que está aí. Você citou a questão da fila do osso. Eu, hoje, assistindo a um jornal, eu tive a oportunidade de ver mulheres, mães, homens, cidadãos, vasculhando o lixo como a única opção de alimento em suas casas. E isso realmente sensibiliza muita gente, ao mesmo tempo que revolta, quando a gente percebe uma minoria vivendo de uma forma nababesca, não é? Do bom e do melhor, do desperdício, das grandes viagens, enfim, enquanto a maioria da nossa população padece de fome. A carcaça do frango é algo também que antigamente era descartada até, né? Hoje faz parte da alimentação e cobrada. O preço que iniciou a R$2 passou agora para R$8, um saquinho com carcaça de frango. Eu acho que quem não se sensibiliza, quem não se emociona e quem não se revolta
com uma situação dessa é porque realmente não tem olhar para o outro e olhar só para si mesmo. Eu tenho passado uma indignação muito grande com essa situação, sabe, Marco Túlio? Então, falando nisso, eu vou entrar na participação social da CUFA, que é uma das entidades que eu acredito fortes e que mais tem batalhado, aliás, como sempre fez, para minimizar a situação da miséria do ser humano. Então, foi muito bom, você citou aí termos que nós temos que pensar profundamente. De fato e de verdade, é uma maioria dos brasileiros que são os excluídos. Excluídos do quê? Do privilégio de comer, do privilégio de ter uma vida, digamos assim, com relativo conforto. Porque a maioria do povo brasileiro sobrevive. Sobreviver é diferente de viver. Sobreviver é lutar todos os dias. E quando nós olhamos para uma instituição como a CUFA, a Central Única das Favelas, já no começo da pandemia, lá no mês de abril de 2020, a CUFA, a nível nacional, ela iniciou, então, o projeto Mães da Favela, e começou a distribuir, primeiramente, botijões de gás para as famílias de periferia, em Araguari, Brasil, tá? E o que aconteceu? Essas mães de periferia, elas foram mapeadas como sendo as chefes das casas, chefes de família, mães solteiras, que tinham que cortar um dobrado, que tem que cortar um dobrado para cuidar dos filhos, e assumem a liderança. Tem que lutar contra a fome, tem que lutar pelo rendimento escolar da criança e do adolescente, tem que lutar por um emprego, para conseguir um mínimo de renda e ir atrás de doações. Então, a nossa Central Única das Favelas, a CUFA, a nível nacional, nessa pandemia, é uma grande protagonista porque ela não parou por aí. Ela distribuiu, ela fez um convênio, um acordo, uma aliança com a TIM e distribuiu um chip para as famílias também carentes, para que houvesse essa comunicação, né, gratuita, de tempo limitado, é claro, em tempos de pandemia. E a Central Única das Favelas aqui em Araguari, da qual eu faço parte, eu sou diretor administrativo, juntamente com a presidente Malu Pereira e o coordenador geral. Sim, o coordenador geral Zulu, Aguinaldo Daniel da Silva, né, nosso mestre Zulu. A CUFA em Araguari é uma das grandes protagonistas dos movimentos sociais, das causas humanitárias que busca justiça social e luta para uma equiparação social, uma igualdade social e também nas questões étnico-raciais. Eu faço parte, Leda, dos órgãos de promoção da igualdade racial, tanto o Conselho de Igualdade Racial, onde eu estou presidente, quanto a Superintendência de Igualdade Racial, que é do governo do atual prefeito Renato Carvalho. Sim. E a CUFA, ela é a responsável pela existência desses órgãos no município. Foi ela que lá atrás lutou, buscou legislação, né? Houve o protagonismo da Malu, do Zulu, buscando entender como era a configuração desses órgãos para trazer para Araguari, e a CUFA, ela é a mãe, eu falo isso sem nenhum medo de errar, ela é a mãe dos órgãos de igualdade racial e é um dos pontos de referência de luta contra as desigualdades sociais e raciais em Araguari. Eu acho importante, Marco Túlio, lembrar que a CUFA nasceu na favela Cidade de Deus, idealizada por jovens daquele local, em busca exatamente da igualdade social e racial e em busca, sem dúvida nenhuma, dessa luta árdua que é a questão racial. E se não me engano, você me corrija se eu estiver errado, a CUFA já se instala na maioria das cidades brasileiras e mais 17 países, é isso? Sim, sim. A CUFA, ela é um órgão também internacional. Então, assim, ela interage com os governos municipais, estaduais, federal do Brasil e os governos de outras nações. A CUFA tem uma interação muito boa com a Organização das Nações Unidas, a ONU,
né? Inclusive, o nosso mestre Zulu já foi lá apresentar, né? Grande Então, Zulu. representar, né, a nossa cidade, o nosso país. Então, você muito bem citou aí, a CUF é um órgão também internacional que em todas as nações luta contra as desigualdades, luta aí por uma justiça social que nós precisamos, né, Leda? Nós precisamos lutar. Sentar e conformar não cabe mais na nossa civilização. Nós temos que lutar. E a CUFA, ela abraça uma juventude e luta, ensina a lutar e luta juntos, né, buscando promover esse protagonismo da juventude da periferia, da favela, né, porque isso traz empoderamento, visões sociais apuradas, visões de mundos e a ocupação de lugares de quem é excluído, né, porque é isso que nós buscamos, ocupar lugares sem ferir e sem inferiorizar ninguém. Nós só queremos ocupar os lugares e também desfrutar de tudo que existe de bom no nosso país e no mundo. Lutar pelos direitos, né, que todo cidadão tem. Como Exatamente. Quando você se referiu à questão da alimentação, é preciso lembrar que alimentação não é favor. Alimentação é direito, como saúde é direito, como educação é direito, e lutar pelos direitos, incluindo aí as questões raciais, é obrigação de todo ser que pensa de uma forma maior, que não está no casulo vendo a si próprio somente. E outra coisa que me indignou muito, eu tenho certeza que a você também, foi a questão da presença daquele Sérgio Camargo à frente da Fundação Palmares. O que nós assistimos ali foi um ato geral de violência. Como é que o cidadão Marco Túlio vê isso e os atos escabrosos que aquele ser cometeu? Leda, essa pergunta, ela é oportuna. Ela abre espaço para mim falar tanto da minha luta pessoal quanto da pessoa negra e do cidadão Marco Túlio, araguarino, mineiro, brasileiro, negro, que passou a entender um pouquinho do significado do nome Palmares. Fundação Palmares, ela tem a intencionalidade, ela remete aí à missão de valorização da cultura e da história afro-brasileira, de empoderamento do negro, de valorização do presente e do passado afro do nosso país. E eu sempre digo isso aos meus alunos. No tempo da escravidão, quando nós tínhamos muitos negros lutando contra a escravidão, nós também tínhamos negros que faziam um movimento contrário. E, por exemplo, historicamente, nós tínhamos a figura do Capitão do Mato, né, que era aquela pessoa que estava lá para oprimir os próprios negros. E eu não quero entrar no mérito de chamar ninguém, né, de Capitão do Mato, mas, infelizmente, o cidadão que assumiu a fundação nessa gestão aí federal... Pode dizer o nome dele, que é importante que todo mundo saiba. Sérgio Camargo, um canalha. Sérgio Camargo, exatamente. O presidente Sérgio Camargo, infelizmente, ele advoga contra a igualdade racial, ele advoga contra anos e, na verdade, séculos de luta do povo negro para que nós conquistássemos alguns espaços na sociedade. Conquistamos e avançamos muito, mas não é o bastante, nós precisamos de mais. E quando figuras como ele, né, que ainda não se construiu com uma identidade negra, não reconhece a existência do racismo, não faz reverência aos nossos ancestrais, que em outros tempos, né, sangraram e morreram, para que hoje o Marco Túlio estivesse aqui, né, formado, discutindo Sociedade Brasil com a Leda Pinho. Infelizmente, esse tipo de pessoa deprecia a nossa luta, é um retrocesso para a nossa luta e para a própria Fundação Palmares. Ele destruiu a finalidade da Fundação Palmares. A Fundação Palmares, ela deveria servir ao povo brasileiro nessa questão de valorização
da história e da cultura afro-brasileira. O que nós estamos presenciando nos últimos anos é um movimento contrário, um movimento inverso, que não cabe na questão dessa valorização. Então, é um desvio de finalidade muito grande, é um desvio de objetivos muito grandes, é como se você começasse a colocar, por exemplo, uma mulher para defender o machismo. Né? Existem também. Existem também. Existem. Um cristão para falar contra Cristo. Né? Então, assim, nós temos na Fundação Palmares hoje um grande desvio de finalidade e perda de objetivos. Essa é a verdade, que o cidadão Marco Túlio pode falar. Como ninguém. Como professor de história, como um cidadão negro, consciente dos seus valores e dos seus direitos, e, portanto, abraçando causas que venham a beneficiar a todos. Eu entendo Sim. dessa forma. Porque o Sérgio Camargo, inclusive, eu me recordo que, na ocasião do Dia da Consciência Negra, ele não só se negou a participar, como financiar qualquer valor que fosse para que os eventos fossem realizados. Ele humilhou funcionários da sua raça, ele humilhou mulheres, então ele ele escreveu uma história suja e terá que assiná-la através da própria história. Isso. Esse tipo de liderança, Leda, vai para o lixo da história. E os movimentos sociais, os movimentos negros, na verdade, se fortificam com esse tipo de experiência, porque é uma aprendizagem, né, de cobrança e de luta para o futuro. Dá mais ânimo, né, para lutar. Exatamente. Nós sabemos que essas pessoas, né, independente da cor da pele, primeiramente, para assumir essas funções, devem entender a finalidade da instituição. E ele não entendeu nem a história do negro no Brasil. Né? Infelizmente, ele não entendeu e ele não construiu a sua identidade e a sua negritude. Eu me lembro que eu li uma reportagem do irmão dele falando, o irmão dele lamentando, né, o posicionamento dele em relação ao Dia da Consciência Negra e à própria Fundação Palmares. Né? Mas a justiça ela já tem agido contra ele. Sim. Né? A justiça já tem buscado trazer correções. Né? Eu não vou falar ainda punições, porque a punição que ele merece por estar agindo dessa forma, para mim, membro do movimento negro, é ser acusado aí de desvio de finalidade, de fazer com que um órgão público não cumpra a sua obrigação. Então, acredito que no futuro ele venha responder por alguma coisa parecida. Com certeza irá. Com certeza irá. Ô Marco Túlio, você falou aí na questão do andamento das coisas no governo. Como é que você vê a educação brasileira, que criticou tanto Paulo Freire, como é que você vê a situação da educação brasileira atualmente? Leda, principalmente como professor, né? Sim. Eu vou dizer assim, de maneira bem genérica, mas nós aqui embaixo, nós professores, professor universitário, professor de educação básica, né? Até os secretários de educação dos municípios, dos estados, o que tem sustentado a educação somos nós aqui embaixo. Porque a educação no Brasil, ela tem a mesma natureza do que está acontecendo com a Fundação Palmares. Nós tivemos aí alguns ministros da educação, né, que, infelizmente, advogaram também contra a educação. Isso parece que é o governo do contrário, né? Então, vou colocar um ministro, vou colocar um ministro que vai agir contra a pasta que ele está liderando. E nós tivemos essas questões aí
presentes na educação e também em outros ministérios. Nós tivemos no meio ambiente, Sim. nós tivemos aí, no Ministério da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos, mas a educação é um caso de preocupação. A educação eu acompanho mais até que o meio ambiente e os outros ministérios, e já vi falas do atual ministro, diz que o Brasil tem universidade demais, né? Precisa fechar as universidades federais. Então, tinha que combater a ideologia de gênero. Então, assim, pessoa que conhece totalmente a realidade de uma sala de aula, de uma escola, de uma universidade federal, mas que tece críticas venenosas e perigosas ao Estado democrático. Ao Estado democrático. Às vezes, Leda, nós olhamos esse governo e nós recortamos os comentários e os erros das lideranças, dos ministros, do presidente Sérgio Camargo, mas quando você junta tudo, você vê que a democracia, a todo tempo, ela está sendo ameaçada. É um quebra-cabeças. Quando um ministro fala isoladamente, na verdade, existe um governo inteiro que faz coro com ele, né? Então, não repreende, não vem uma represália, vem as críticas de fora. Então, é um mosaico perigoso para o Estado Democrático de Direito, que advoga contra a educação, contra o meio ambiente, contra a democracia, que, infelizmente, nós temos essa realidade. E é um perigo extremo, é um perigo extremo. Eu tenho 33 anos, né, e eu ainda, graças a Deus, espero não vivi nenhum regime autoritário no país. Mas, como historiador, eu tenho a consciência de que, se a democracia ela cai, todos nós seremos atingidos de maneira ruim, maléfica, de alguma forma, né? Sobretudo nós, né, que estamos aqui, por exemplo, esse seu momento de debate com seus convidados é um momento de democracia, é um espaço de debate, de liberdade, em que nós pensamos e debatemos sociedade. Se a democracia acaba, esse tipo de evento que você promove, não só com você, mas com outras pessoas, não vai existir. E é esse tipo de coisa que as pessoas não entendem. Elas acham que, fechando o STF, interferindo em educação federal, acabando com algumas coisas, o Brasil vai melhorar. Na verdade, matar a democracia é matar o ser humano. Você abre um livro de história e você vai ver o que aconteceu nos países que mataram suas democracias, principalmente o Brasil. E a educação... Pode falar. Isso, e a educação, quando nós temos esses ministros da educação totalmente equivocados, que criticam Paulo Freire, que falam de ideologia de gênero, que rotulam universitários e maldizem professores, nós temos aí, né, uma espécie de tentativa de preparação de terreno para qualquer tipo de golpe, né? Seja golpe de governo, seja o próprio golpe na educação. A educação vem sofrendo golpes terríveis, né? O professor não tem uma carreira atrativa, não tem ânimo para dar aula, e aí eles desviam isso para o jovem. Mas porque a geração de hoje está muito difícil. Na verdade, a estrutura o governo nunca deu, e ainda vem criticar quem busca trabalhar. E, na verdade, eu acho que é assim um excesso de ignorância dentro desse governo, a partir do momento que eles procuraram caminhos para ofender e massacrar profissionais, não se lembrando que, para que exista o advogado, antes dele veio o professor, para que exista médico, antes dele veio o professor. Então, o professor é a base de tudo que temos na nossa sociedade e que, lamentavelmente, vem sendo achincalhado, vem sendo totalmente desprestigiado, quando deveria ser diferente. E vivemos época em que houve essa valorização. Vivemos, sim, época que houve essa valorização, que houve a preocupação com as classes mais baixas de receberem dignidade, trabalho, alimento, saúde e lazer, sem dúvida nenhuma. Isso tudo que foi construído depois
que nós tivemos essa fase brilhante, que eu considero, foi destruído por um governo irresponsável e perverso. Eu vejo dessa forma. Sim, sim. Infelizmente, a população tem memória curta. Infelizmente. Se esqueceram de um Enem, de um Exame Nacional do Ensino Médio, se esqueceram da criação de um Sistema Único de Saúde, o SUS. O SUS, é magnífico. Ele não é magnífico, ele é todo um sistema de saúde interligado, ele não é só, por exemplo, as farmácias populares ou convênio da prefeitura com o hospital, não. Ele, na verdade, é o SAMU, ele é a possibilidade da pessoa sem renda de acessar consultas médicas que não pode pagar, e as pessoas se esquecem disso, se esquecem, né, de um ProUni, do Ciências Sem Fronteiras, que foi destruído. Né? Quanta coisa. Quanta coisa boa, né? Isso, o Minha Casa Minha Vida. Hoje nós temos muitas críticas, mas as pessoas humildes, as pessoas com baixa renda, acessaram essas coisas por conta desses programas sociais. Infelizmente, foi feita uma lavagem cerebral tão grande que até mesmo as pessoas humildes criticam esses programas, quando eles foram feitos para eles. Beneficiaram dele, né? Exatamente, os beneficiados são os maiores críticos, mas eu não coloco a responsabilidade neles. Infelizmente, né, a educação, as visões de mundo comprometem até mesmo a nossa percepção social, e foi feita uma grande propaganda negativa sobre os governos responsáveis por esses programas. Eu mesmo só estudei por causa de um Enem, né? Eu fiz o Enem... Você e quantos outros, né? Exatamente. Então, assim, eu reconheço, né? Eu tenho as minhas críticas, todo mundo tem que ter crítica aos governos, mas eu reconheço as partes boas e principalmente as que me beneficiaram, né? Eu tenho que reconhecer, eu fui beneficiado, tive colega que fez Pronatec, tive amigo que fez ProUni, né? Eu tenho parentes que conquistaram Minha Casa Minha Vida. Então, assim, as pessoas têm memória curta. E hoje estão na fila do osso, né? Hoje aí estão vivendo cada dia um aumento novo, né? Sim. Mas aí amanhã sobe a gasolina. Sim. Já noticiaram. Olha aí, eu até tive conversando com um colega, ele falou a seguinte, Leda, que o brasileiro recebe em real, mas paga as dívidas e paga tudo em dólar. Então, assim, o que aconteceu com esse país? Por que o brasileiro tem uma memória tão curta que permite se maltratar dessa forma? Então, eu sempre falo para os meus alunos que revolução e transformação social começa no questionar. Você não precisa ter político de estimação. Você pode tomar lados. Na verdade, é saudável para a democracia que nós tomemos lados, que nós critiquemos aquilo que é ruim e que nós elogiemos aquilo que, de fato e de verdade, é bom. Eu não vou elogiar gente com discurso de ódio que faz arminha com a mão e está fazendo com que a minha população, meu povo brasileiro, fique na fila do osso. Não tem o que elogiar. Incentivando violência, veja o índice de violência que nós estamos vivendo, né? Exatamente. Incentivando a violência, criticando o fato totalmente absurdo de 600 mil mortes no país por conta do negacionismo, da ridicularização, de criticar ciência e de implantar, sobretudo, o mau comportamento e a má consciência em relação ao que essa pandemia trouxe. E isso é alguma coisa que não pode ser esquecido, Marco Túlio. O nosso país chora 600 mil mortes por conta do negacionismo, da ignorância e do exibicionismo de um chefe de Estado que não tem postura para tal. De fato. Então, assim, são mortes, são famílias desestruturadas, são pessoas que, às vezes, perderam o seu provedor de casa, e tudo isso poderia ser minimizado. Eu não digo evitar a pandemia, ninguém conseguiu evitar a pandemia, mas poderia ser minimizado e muito bem gerido.
né? Isso, Não controlado. houvesse aquela campanha contra a vacina, contra os protocolos sanitários, contra a exigência de uso de máscara, enfim, isso tudo cabe de forma total e absoluta à atuação negacionista do governo. Ninguém pode negar isso. E nós, Leda, nós que estamos no século XXI, todos nós devemos ser defensores e protetores da ciência. Nós não vivemos sem ciência. E eu falo isso para os meus alunos, eu falo isso em palestra, que o simples fato de você olhar para um celular, você está vivendo ciência. Você liga o seu liquidificador, liga o ventilador, isso é ciência. Você deita na sua cama que foi projetada, né, um colchão, isso tudo é ciência. E aí, em tempo de pandemia, né, nós temos um governante e outras pessoas, outras lideranças, até pessoas de vulto na mídia, que fazem coro contra a ciência. Né? Então, negar a ciência é escolher a morte, é fazer campanha para a morte. Né? Você não precisa falar, eu quero a morte de todos. Basta você falar que a vacina não funciona e que não é para ninguém tomar vacina, porque ela vai te fazer mal. Isso é escolher a morte. As pessoas não entenderam isso. Não precisa ser dito, está tácito, está evidente, quando você fala contra a ciência, contra a vacina, no meio de uma pandemia. Então, o Brasil, ele regrediu muitos anos aí. Ele voltou aí aos tempos da Idade Média, né, aos tempos do obscurantismo, em que os saberes e os conhecimentos eram negados, os professores perseguidos. Eu vi enfermeiros agredidos em Brasília. É a mesma coisa que nós tínhamos na Idade Média. Nós todos vimos isso. Nós todos vimos. Então, o profissional da saúde que está na linha de frente, né? Nós tivemos médicos impedidos de abraçar seus filhos em casa porque estavam lá no hospital e voltar para casa tinha que ser descontaminado. E aí nós temos uma trupe, né, dos horrores advogando contra a ciência. Que país é esse? Como falar de progresso com gente que ataca a ciência? E, assim, Leda, infelizmente, esse tipo de gente representa uma parcela dos brasileiros. Isso tudo é representatividade também, infelizmente. Né? Nós temos pessoas equivocadas que negam a ciência, atacam a educação, desprestigiam o nosso sistema de saúde e são usuários de um discurso de ódio danoso ao Estado democrático de direito. Atacar a saúde, atacar a ciência, a educação, como eu disse, é atacar a democracia. Quando você junta tudo, você vê que alguma coisa está acontecendo que pode, assim, terminar muito mal para todos nós. Nós realmente estamos vivendo um período acelerado de retrocesso e deixamos, lamentavelmente, quando conquistamos o lugar de sexta economia mundial, nós estamos agora lá embaixo e desprestigiado e criticado pela maior parte do mundo, pelas ações que estão sendo feitas nesse nosso país. Mas vamos voltar ao nosso tema, porque esse aí nós vamos ficar a noite toda conversando sobre, né? E dá mesmo um amargo na boca, sem dúvida nenhuma. Aí eu queria, Marco Túlio, que você me dissesse o seguinte, a posição eu acho assim, de uma ação hoje em defesa da raça negra e contra a desigualdade está avançando, é melhor? Tem tido resultado? Leda, então, nós já tivemos épocas melhores. Nós já tivemos um governo federal todo, né, por quase 16 anos, ao lado dos movimentos sociais, eu não digo só pelo movimento negro, ao lado das causas e bandeiras LGBTQIAP+, ao lado dos direitos humanos, das pessoas com deficiência, dos indígenas, dos educadores. Nós já tivemos épocas melhores. E nós, hoje, estamos lutando, né, às vezes fazendo o papel de uma instituição como a Fundação Palmares. Então, essas lutas elas não morreram, não pararam,
e de efetivo nós estamos fazendo mais que a nível federal, mais que o governo federal. É isso que eu ia comentar com você. Se ali atrás, recentemente, não precisa citar quando nem com quem, tivemos um progresso em todas as ações sociais, né? Buscou-se um equilíbrio, alcançou um certo equilíbrio, que nós assistimos pessoas com muito mais oportunidade de estudo, de moradia, de saúde, enfim, foi um olhar voltado para a igualdade social em todas as suas nuances. De repente, nós percebemos um retrocesso que derrubou, em grande parte, as nossas conquistas, para não dizer quase todas. Você concorda comigo? Concordo sim. E o que não permitiu que tudo acabasse, né, foram muitos governos estaduais e muitos governos municipais, que esses governos municipais, Leda, e estaduais, às vezes com ideologia de esquerda, outros de direita, muitos deles não foram ainda, e se Deus quiser não vão, na onda, né, da maluquice, da insanidade que nós temos a nível federal. Então, eu conheço... Muito bem dito. Sim. Então, o que sustentou as nossas lutas foram mesmo essas pessoas que estão espalhadas pelo país, né? Aqui em Araguari, nós fomos surpreendidos pela adesão, né, do atual prefeito. Nós não podemos fazer muito por conta do governo federal, né, enquanto movimento social, mas nós participamos do governo com a superintendência, houve uma adesão. Uberlândia continuou com a sua diretoria de igualdade racial, outros municípios também, e a nível de estado também. Né, o governador Zema, apesar do posicionamento dele político-ideológico, até mesmo alinhado aí ao presidente, alinhado assim, né, dentro dos limites, porque ninguém se alinhou de verdade, isso eu posso falar sem medo, ninguém adotou a insanidade, né? Mas as políticas de igualdade racial se mantiveram, continuaram. Tal como em outros tempos? Não. Nós já estivemos melhor. Mas isso parou? Não parou. Não parou até porque... Caminha mais lento, seria isso. Isso. A passos lentos, e existem questões jurídicas que impedem até mesmo o presidente da República de destruir o sistema de igualdade racial, né, de políticas de promoção de igualdade racial. Se eu nem sei, né, se às vezes ele sabe disso, sabe desse sistema, mas ele ainda existe e funciona. Não com a potência de outros tempos, mas lentamente ele ainda funciona. Ele está vivo. É isso, seu Marco Túlio. Eu quero cumprimentar você, professor, honroso professor Marco Túlio, belíssima escolha profissional você fez, artista também, ligado aí fundamentalmente à nossa história, e há de acompanhar essa história por muito tempo ainda. Eu diria que eu abro espaço para que você diga alguma coisa mais que nos faltou comentar. Bom, Leda, então, assim, o que eu tenho para dizer é agradecer você, né? Agradecer aí o nosso cinegrafista, né? Douglas. É o Douglas. Então, agradeço você pelo espaço, pela oportunidade. Todos os comentários aqui foram oportunos. É a época, sim, de se posicionar como cidadão. Eu gostei muito do tipo de pergunta que você faz. Você pergunta como cidadão, né? E essa pergunta e esse título, esse nome, cidadão, tem muito o que dizer. É você se desprender das suas amarras, às vezes, de emprego, né? E se manifestar como um cidadão brasileiro, como membro dessa nação, como filho do Brasil. E é tempo de nós nos manifestarmos, sim, porque o Brasil é a nossa casa. Se nós não falarmos dele, sobre aquilo que é bom e que é ruim, a casa vai ficar em desordem. E isso é democracia. Cidadão
é um título, é uma palavra que tem um peso enorme, né? Um peso assim honroso na nossa época, e as pessoas devem valorizar a cidadania, a democracia, o Estado democrático de direito e tudo o que ele significa. Eu gostei muito desse momento de debate, gostei muito das suas perguntas e dos caminhos que nós tomamos, e foi um momento de partilha de visões de cidadania. Cidadania. Sem dúvida. Cidadania é isso. Né? Cidadania é isso. Comentamos, sem dúvida nenhuma, os nossos direitos, como acabou de dizer Marco Túlio, de cidadãos, com direitos inegáveis de seus posicionamentos políticos, sociais, enfim, e pudemos falar com muito orgulho, Marco Túlio, dessa sua trajetória, desta sua profissão belíssima, que há de ser respeitada como sempre foi, quem sabe agora assim num declive, mas que será superado, eu espero e tenho confiança nisso. Continue aí a sua carreira, continue contando aos nossos jovens e aos adultos e a todos a história desse nosso país, que foi de sempre muita luta, mas que luta válida, vigorosa, pelos direitos, pela justiça social, pela igualdade de raças, de classes, enfim. É essa a minha posição, aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, é essa a minha posição, e eu estou à disposição para qualquer um que pense diferente de mim. Democracia é isso. Eu penso, você pensa, e nós podemos conversar a respeito, é claro, com muita satisfação, porque aqui não tem censura. Obrigada, Marco Túlio, por sua participação no Coluna Leda Pinho, foi um prazer muito grande, e nós vamos nos encontrar aí pelos caminhos da vida para conversarmos fora de um programa e de um tempo determinado, tá? Parabéns para você pela sua luta, pelas suas conquistas, pelas suas vitórias e as muitas outras que virão, com certeza. Muito obrigado.